como se dá, com exemplos práticos, a racionalidade sendo conduzida pela fé? Ligar meu microfone. Ok. Então, pelo que eu estou entendendo da pergunta, pelo que eu tô, do espírito da pergunta, por assim dizer, o que se deseja saber é, afinal de contas, considerando esse binômio, né, entre fé e razão, por que a fé ela é anterior, né, e como é que ela conduz a racionalidade? Acho que aí, nesse sentido, a gente precisa lembrar do que é o homem, né, dentro dos pressupostos bíblicos. Que Deus, na concepção de Gênesis, né, na ideia como Deus revela para a gente quem nós somos, ele não nos trata como geralmente nós definimos o ser humano lá na filosofia grega, como um animal racional. E antes mesmo de sermos animais racionais, ou até mesmo a ideia de animal, enfim, mas isso aí não é discussão importante. O importante é ver a questão da racionalidade, que é a ênfase grega, mas não é a ênfase bíblica. A ênfase bíblica é religião, é a conexão com Deus. Que nós, antes mesmo de sermos seres humanos enquanto emoção, enquanto razão, enquanto qualquer coisa no mundo, nós somos seres criados por Deus e para Deus. E aí, dentro dessa ideia, está a fé. Porque a fé é exatamente essa capacidade humana inerente do homem de se conectar a Deus. E nesse aspecto, portanto, nesse aspecto da fé, tudo o mais está direcionado, ou é direcionado por isso. E é por isso que quando o apóstolo Paulo em Romanos nos diz que quando o homem abandonou a ideia de Deus, ele abandonou a própria a concepção do Deus que está claramente revelado, dedicando-se a ídolos, ele também foi, após isso, segundo as suas próprias concepções, em imoralidades. Então, o que direciona o coração humano, no final das contas, é o seu próprio relacionamento com Deus. E, portanto, por causa da rebeldia contra Deus, o homem continuou em seus pecados. E aí Paulo diz, e a sua mente, o seu coração, está nulo em raciocínios. Essa nulificação do raciocínio humano, da razão humana, corresponde exatamente à ideia de que o pensamento humano foi de tal modo corrompido por causa da fé que foi corrompida, que a racionalidade humana ela é caída, até mesmo a capacidade, portanto, de compreensão da realidade. E é nesse sentido que a fé direciona a racionalidade, porque o mesmo vai acontecer quando, pela operação do Espírito Santo, retomada a fé em Deus, agora sim direcionada corretamente, esse coração humano passa a compreender aquilo que é mais fundamental para a vida, que é o conhecer a Deus e o conhecer a si mesmo. E a partir disso, fazer qualquer outra coisa, inclusive ciência. Então, por isso que a fé direciona a razão. Eu acho que era isso que estava sendo pressuposto na pergunta. Sim, um bom livro sobre esse assunto, assim, que apesar do autor sempre ser muito técnico nas suas contribuições, mas esse livro é bem bom de ler, é o Certeza da Fé, do Herman Bavinck. Ele coloca de que natureza é essa certeza da fé, né, esse conhecimento assim suprateórico, né, tácito, pressuposto, seja lá o nome que a gente dá, autores diferentes dão nomes diferentes, e que a partir dele, como que ele, que borbulham todas as outras coisas para o cognitivo, para o volitivo, para o afetivo humano, né, e aí como que orienta o trabalho racional, trabalho afetivo, trabalho volitivo, a postura do ser humano no mundo. Então é uma boa porta de entrada, de maneira muito prática, né, porque às vezes fica parecendo que é um negócio assim muito abstrato, né, e não, assim, orienta muito bem o trabalho cotidiano. E eu acho que a melhor discussão disso na ciência mesmo é a do Michael Polanyi, né? Aproveitar que os livros dele agora tem edições em língua portuguesa lá de Portugal, então conhecimento pessoal,
que ele segue também essa tradição agostiniana, né, de crer para entender, e ele faz aplicações na física contemporânea interessantíssimas sobre isso, tão bem explícitas, assim, de como que isso se tornou, inclusive, um modelo para o trabalho científico, para o que ele chama de pensamento pós-crítico, ou para o conhecimento pessoal, né, como ele chama. Eu queria indicar também um livro que eu acho que ainda é ainda mais rasteirinho, Dutti, que é o Razões do Coração. Sim. Do Oliphant. É do Oliphant? Não, do Edgar. Do William Edgar. E vale a pena dar uma olhada nesse livro, porque ele trata um pouquinho dessa questão também. Com relação aos livros do Michael Pollan em português, está acessível na língua, mas não sei no preço, né? Eu descobri e comprei baratinho, mas parece que agora é tudo caro, né? Dá uma olhada na Amazon. Eu comprei baratinho, eu tenho isso aqui guardado. Depois, quem quiser, negociações em box, tá bom? Valeu, falou. Tá mais caro que um carro. E a tradução é muito boa, é da Universidade de Évora, assim, engraçado ter vindo de lá, assim, né, traduções muito boas, e eu não tinha pensado nisso, agora que você falou, ele usa exatamente essa imagem, porque ele usa o exemplo do Einstein, né, ele acompanhou o trabalho do Einstein, ele falou assim, olha, isso se comprovou em 2017, aquele laboratório de espectrometria concluiu determinadas coisas que o Einstein tinha previsto 100 anos antes, né? Fica parecendo que é previsão, assim, mística, né? Profética. Mas é porque o modelo é justamente esse. Você joga uma teoria que tem condições de explicar a realidade. Bem, me parece que existe algum elemento no espaço-tempo que faz com que se comporte assim a natureza. Eu ainda não sei explicar, nós vamos fazer os cálculos até chegar lá. E aí, então, desenvolveu-se tecnologia para isso e concluiu que estava correto. Então, é exatamente isso, de um compromisso ou de um entendimento que o Polanyi usa livremente como uma fé em busca de entendimento, mas ele usa isso para também falar dos compromissos do coração do cientista, tal. Então, assim, é muito legal, porque, assim, é um cientista de primeira envergadura que trabalhou nos maiores laboratórios científicos, os professores dele ganharam o prêmio Nobel, os alunos dele ganharam o prêmio Nobel, o filho dele ganhou o prêmio Nobel, impressionante como ele não ganhou, e discutindo exatamente esse mesmo modelo agostiniano, anselmiano. Eu não tinha me dado conta disso, assim, né? O Davi Charles Gomes mandou um abraço pra gente nesse momento. Pelo que eu sei, ele não ganhou o prêmio Nobel, porque na época eles deram a Einstein por uma tese de Einstein que não foi provada, a dele foi. Olha só. Então aí eu não sei se ele tinha raiva de Einstein. Que coisa, hein? Que droga, hein? Olha os pressupostos aí. Difícil demais estar à sombra do Einstein. Assim, é igual o Anselmo, coitado, assim, perguntar por que o Anselmo não é tão estudado, se ele é tão bom? Eu falei assim, porque ele está à sombra do Tomás de Aquino e do Agostinho. Assim, não tem como ser estudado. Exatamente. Se é para escolher, não tem como, né?